Fala galera, eu sou Andressa Martins, CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, e hoje eu tô aqui, hoje não, porque eu já, tô gravando aqui com uma pessoa incrível, um cara que eu sou fã demais, eu já admirava, e ele falou que ele quer contar a nossa história, tá? Então, mas eu vou deixar ele se apresentar, que é o Ivan Baron. Então, amigo, né, porque a gente já é amigo, né? Eu quero que tu fale um pouquinho, conte um pouquinho pro nosso público aqui do festival, quem tu é, conta um pouquinho da tua história e depois a gente vai contar pra eles como a gente se conheceu. Somos mais que amigos, friends. Então, muito obrigado, Andressa, pelo convite. Para mim, estar participando aqui da Tracto, junto com o Festival de Publicidade lá de Gramado, para mim é uma honra imensa. Primeiro, estar perto de vocês. Segundo, conhecendo Maceió, né? Pela primeira vez, estou amando a cidade. E para me apresentar, eu sou o Ivan Barão, um jovem potiguar lá de Natal, a terra do camarão. Tenho 26 anos. Sou formado em pedagogia, crio conteúdo para as redes sociais sobre inclusão, diversidade e, por último, mas não menos importante, sou uma pessoa com deficiência. Tenho paralisia cerebral, que apesar do nome, ela nunca me paralisou. Muito pelo contrário, ela é um dos mais combustíveis para que eu continue realizando todos os meus sonhos, minhas vontades, meus desejos, enfim. Eu acho que o que paralisa mesmo é o preconceito e a discriminação da sociedade. De resto, a gente é fichinha. E o Pacto Global da ONU? Sim, também sou um dos 12 conselheiros do Pacto Global da ONU, representando a juventude. Então, além disso tudo, é uma honra imensa, né? Tá, de alguma forma, usando minha história, usando minha narrativa para causar transformações, causar impacto de verdade nesse país, nesse mundão. Você falou agora a palavra impacto, né? O festival, desde que a gente retomou ele em 22, a gente vem falando sobre mudanças, depois a gente falou sobre os impactos, e agora como a gente falou como essas mudanças eram impactos reais na vida das pessoas. E em função de Gramado, que foi uma coisa que foi muito chocante para todos nós, né, essa tragédia que aconteceu, para a gente até foi meio estranho, porque a gente pensou assim, não, só um pouquinho, a gente fez a construção do festival falando dessa narrativa de mudança, de impacto real na vida das pessoas nesse momento que aconteceu essa tragédia. Parece que a gente tinha desenhado o que a gente iria falar e como até trazer soluções para as pessoas, porque a gente, afinal de contas, o festival é um evento de comunicação. Então, assim, te ouvi falando essa palavra impacto, eu já quero aproveitar esse gancho, eu quero que tu fale como os impactos, esses impactos reais, não necessariamente só isso que aconteceu agora, mas ao longo da tua vida, como isso acabou, como eu vou te dizer, não impacto para mim, essa palavra tá linda, né? Fortalecendo minha trajetória. Exatamente. Então, a começar logo quando eu era criancinha, né? Eu nasci uma criança típica, eu nasci uma criança dita normal, com muitas aspas, uma criança sem deficiência. Então, aos 3 anos de idade, eu tive meningite bacteriana. Essa doença não é brincadeira, né? Não é uma gripezinha. Ela, quando não mata, deixa consequências. E foi o que aconteceu. O primeiro impacto, né? É, eu ganhei que é a paralisia cerebral, que é algo que eu adquiri dos meus 3 anos de idade e vou levar até o resto da minha vida, né? Não tem como se curar, não tem como se separar, até porque não é um problema que precisa de conserto. Eu só preciso naturalizar, aprender a lidar com ela. Então, desde cedo eu sofri esse impacto e a partir daí eu fui tendo ciência que o mundo, tudo tinha para dar errado, né? Por ser uma pessoa com deficiência, nordestino, também tem o fato de eu ser uma pessoa LGBT, enfim, todas as minorias que uma Pegou pessoa. todas as cotas, que nem eu digo. Eu peguei todas as cotas até agora. E a gente sabe que não é fácil, né? Porque nós não vivemos em um mundo inclusivo, em um mundo que caiba a todo mundo. A gente está construindo para que ele caiba, para que ninguém de fato fique para trás.
Mas aos poucos eu fui me empoderando, fazendo todo esse letramento de que eu era assim, uma pessoa com poder, empoderada, sabe? Dona de si, e fui revertendo toda a situação. Não é fácil, você sabe muito bem disso. Não acredito que você também sofra machismo, LGBTfobia, mas a gente tá lá. E que a vida não é só isso, não é só violência, não é só preconceito, também é alegria. Porque eu acredito que quando a gente enfrenta todas essas circunstâncias com um sorriso no rosto, fica muito mais fácil de se seguir em frente. E é isso que eu tento passar através das minhas redes sociais, através dos meus círculos de amigos, sabe? Através das pessoas que chegam até mim. Nunca passar aquela narrativa de sofredor, triste. Não, eu ia te perguntar justamente isso, assim, de onde é que tu tira tanta força? Porque a força é algo que eu já entendi que a gente aprende. Mas tu era um menino. Primeiro de tudo, a base familiar, né? Meus pais nunca me esconderam, porque a gente sabe que quando tem um filho com deficiência é muito mais fácil deixar ele trancadinho no quarto, escondido da sociedade. Então, desde cedo eu tive essa noção de que eu era sim uma pessoa diferente e tá tudo bem. Nós não somos todos iguais. Nós somos todos diferentes e é justamente essa diferença que nos faz, nos assemelha. Entende o que eu tô falando? E não sei explicar de onde vem essa força. É apenas a vontade de viver, é apenas a vontade de viver de fato, não apenas sobreviver. Ah, isso é muito bonito. Eu tava aqui agora com a Raquel e com a Dé, que elas, eu falei, bah, elas são uma aula. Mas tu também é uma aula, né, Ivan? Porque a Obrigado. gente aprende demais contigo. E não aprende só sobre. Uma coisa que eu tô aprendendo muito mais sobre letramento toda vez que eu olho teus stories. É Ai, que bom. incrível que toda vez é um aprendizado para mim. Toda vez é um aprendizado para mim. E é sinal de que, de fato, a gente se usa dessas redes sociais para algo bom, Para para impactar. para impactar. Boa, boa. Para impactar. E justamente por isso que, por isso que eu acho que o lance do impacto ficou tão forte pra gente aqui, né? Porque é justamente isso. Então, um cara que consegue impactar a minha vida todos os dias. E principalmente porque quando a minha filha nasceu, ela nasceu uma criança normal, mas ela foi entregue nos meus braços como uma criança atípica. Porque Sim. falaram que ela tinha síndrome de Down. Então, eu convivi com uma criança com síndrome de Down praticamente 6 meses. Até a gente descobrir que minha filha não tinha síndrome de Down. Então, para mim, era não, além da questão da sociedade, do aprendizado, era uma questão pessoal também. Porque eu Sim. estava aprendendo como eu teria que lidar com a sociedade diante da minha realidade, que era E ter isso uma filha precisa ser típica. respeitado, né? Todo esse processo do diagnóstico, da negação, independente da sua fé, de duvidar de Deus, de questionar pelo universo, por que isso comigo, sabe? Mas foi incrível. Eu sou uma pessoa de muita Sim. fé. Foi incrível que Deus nunca foi questionado. Aham. Eu fui questionada, que foi uma coisa que muito louca que aconteceu, que eu não postava muita foto. Mas eu sempre fui uma pessoa de não postar muitas fotos. Sim. E aí um dia me perguntaram assim: ah, tu não posta fotos porque a tua filha tem síndrome de Down? E aí Comentário maldoso, né? e aquilo me chocou demais, porque não tinha nada a ver com a realidade. Mas para tu ver como, na verdade, a sociedade é muito preconceituosa. Muito maldoso também, sabe? E eu sinto que a maioria das mães e dos pais com filhos com deficiência não negam seus filhos, mas sentem bastante o medo de como a sociedade, o externo, vai recebê-los. Porque não é fácil, eu falo por mim mesmo. Eu tive uma infância não muito amigável, não muito sociável. Era muito difícil ter colegas ao meu lado, sabe? E não por preconceito das crianças, que eu acredito que nenhuma criança tem preconceito, mas a própria educação que elas recebiam em casa. Deficiência, assim como sexualidade, ainda são assuntos tabus que não são discutidos na mesa do café da manhã, do almoço, do jantar. Infelizmente, então, quanto mais a gente falar sobre esses assuntos de uma maneira leve, descontraída, pode até mesmo contando uma piadinha, melhor ainda, né? É, Acho que, é normalizar. exato. É naturalizar, assim como eu te dou bom dia, assim como eu te dou um abraço, sabe?
falar sobre esses assuntos que são sérios, que na verdade não é. É minha vida. A minha realidade, eu sempre falo, é a minha É, realidade, cada um dá o que tem, né? Então, é a realidade que a gente vive. E falando um pouco também dessa coisa de mudança, né, que a gente vem trabalhando no festival e vem trabalhando, na verdade, é o que está acontecendo, né, todos os dias aí, a gente precisa estar se reinventando. O que que tu espera do futuro, assim? Porque tu é um cara, como tu mesmo disse, tu já me deu todas as respostas na tua primeira, na primeira narrativa. Eu sou o cara que eu gosto de viver. Mas assim, como tu olha, quando tu olha pra frente, independente do tempo, eu tenho umas perguntas para as pessoas, eu pergunto, daqui 20 anos, daqui 30, quando tu olha pro futuro, o que que tu espera? não. Olha, inclusive fizeram essa pergunta pra mim hoje lá no painel. Ué, Ivan, o que você espera de um futuro mais inclusivo? E eu sempre digo isso, que o futuro, pra mim, e pra muitas pessoas que vivem a minha realidade, pode nem chegar. Então vai ser uma utopia eterna. Vai ser algo que nunca vai existir. Então, melhor do que falar de futuro inclusivo, porque a gente não começa a fazer agora? Falar de um presente mais diverso, um presente que caiba a todo mundo. Sabe, rever nossas atitudes, provocar mais reflexões, se questionar dos nossos privilégios e principalmente ter mais humildade. Todos nós somos falhos, todos nós temos limitações. Não é porque o Ivan tem uma paralisia cerebral e usa uma bengala que ele vai ser a única pessoa limitada dali. Entende o que eu tô dizendo? Não. A Andressa, uma pessoa que é normal, ela também tem limitações, de acordo com a realidade dela. E é isso que nos torna iguais. Sabe? Um pode ajudar o outro. Então, bora parar de falar de futuro, bora parar de falar de amanhã. Eu falei que ele era uma aula, né, gente? Porque cada dia é Tramontina. É o tempo inteiro, né? E isso tu faz comigo todos os dias nos teus stories, só pra te avisar, é um aprendizado. Mas é uma troca. Não, e eu ia É uma falar assim, troca. eu ia pedir, falar assim, não, mas que quer deixar alguma mensagem? Não, mas é que toda a tua fala, Ivan, é uma mensagem. É incrível, que é um Que bom. aprendizado. Eu sou muito grata, né, por tu ter estado aqui comigo, né, ter cedido o teu tempo, Não, tu eu ter que vindo pra sou. cá. Ah, a gente prometeu que ia contar como é que a gente É conheceu. sim, vou contar. Fala, Ivan, E fala. foi num lugar tão mágico, porque ali era um evento tão bonito, né? Apesar de todo acontecido, mas era um evento que tinha o propósito de fazer o bem. Eu encontrei a Andressa no último show lá em São Paulo, do Festival Salve o Sul, que eu acredito que todos saíram de casa ali naquele dia de domingo com um único objetivo: solidariedade. Fazer o bem, limpar o coração. E no meio da música do Pedro Sampaio, vai o Vai o cavalinho. cavalinho. A gente passou por um arrastão, todo mundo vai no cavalinho, olheiro o Ivan e nós vai no cavalinho. E é isso, é inclusão, né? Porque ali não tinha cor, não tinha Não. deficiência, orientação sexual. Tava todo mundo se acabando. A Andressa me abraça, fala comigo, me cumprimenta. Na hora eu não tinha percebido, né? E já foi logo dizendo, olha, em agosto, 2 quero. e 3 de agosto, bloqueia a tua agenda porque tu tem que estar com a gente lá em Maceió. E olha como é a palavra. A palavra tem muita atração, né? Ela já foi afirmando, não foi perguntando. Ivan, você quer ir pra Maceió? Não, eu falei assim, não, pô, tô indo pra Maceió. É um evento que vai ser demais, porque eu já sabia, porque eu tinha vindo pra Maceió em 2018 no evento da Tracto. Eu tava na plateia e eu olhei pro Paulo, e justamente, poder da Sim. palavra, eu olhei pra ele e disse assim: Paulo, eu amei o evento. Falei, a gente ainda vai fazer alguma coisa junto. Ele me confirmou isso hoje. E aí eu falei, a gente ainda vai fazer uma coisa, porque eu achei o Paulo um cara sensacional. Os valores batiam, Sim, foi um cara querido, me recebeu super bem, pelo fato mesmo, como tu falou. Eu sou mulher, então quando eu chego nos lugares, nem sim. sempre eu sou bem recebida. Principalmente quando tem uma roda de homens. E eu era uma das poucas mulheres que estavam aqui na época, que veio de fora, né? A gente estava com os palestrantes e tudo mais. Eu falei, putz, esse cara é um cara bacana. Eu gostei dele, eu ainda vou fazer alguma coisa com ele. E eu falei isso em 2018. Você percebe o poder da atração, né? E parar da gente começar a trocar o se pra vamos. Vamos. Não tem se vai ter agenda, se você vai conseguir. Não, você já foi logo Ivan, falando. bloqueia tua agenda 2 e 3 de agosto pra ti ir pra Maceió. Foi só isso que eu falei e funcionou. Jogou pro universo e eu tô aqui hoje, vou ficar até domingo.
A Vamos gente já marcou rolês, aproveitar. festas. Sim, primeiro vamos estudar, né? Primeiro Lembrando que ainda tem estudos. mais 2 dias de evento. É, a vida não é só farra. Por mais que a gente queira, Não, é mas networking. Eu sempre falo isso lá em casa. Quando o network. pessoal começa a reclamar assim, olha, pessoal, tá indo. Não, Trocou o nome. nosso trabalho é networking, a gente precisa estar nesses lugares, eu preciso estar em todos os ambientes, né? Porque faz parte do nosso trabalho. E sair da zona de conforto, né? Porque não adianta só a gente andar com pessoas que pensam iguais a gente, que têm os mesmos gostos. Não, vamos andar com gente chata, vamos andar com. Não que vocês sejam pessoas chatas, pelo amor de Deus. Mas pessoas que são no nosso círculo de amizade. Não, pessoas que pensam diferente, eu acho que isso é É, muito legal, porque sempre existe uma troca. sim, Bom, eu vou ter que finalizar, porque por mim eu ficaria conversando contigo aqui a noite inteira, né? Mas porque depois a gente tem o nosso after que a gente vai seguir conversando. é prioridade. São prioridades. Mas eu queria te agradecer demais. Acho que não vou nem pedir para te deixar uma mensagem, porque como eu te disse, tu é um cara que mensagem é o tempo inteiro, né? No momento que tu abre a boca, tu já tá deixando uma mensagem para o mundo, para mim, para minha filha, né? Para a sociedade, para o festival. É uma honra te ter aqui, não só por causa do Vai no Cavalinho, não só por causa de Pedro Sampaio, mas porque tu é um cara que tu me inspira todos os dias, né? Tu já faz parte da minha história. Então, tenho muita gratidão, gratidão mesmo por tu estar aqui comigo. Também queria vir aqui agradecer você, agradecer ao Paulo, a toda a equipe, né, que tá aqui nos bastidores. Porque desde o primeiro momento eu já me senti super acolhido. E é o que eu falei lá no palco. Vocês me deram a oportunidade de estar falando aqui no maior evento de marketing e negócios do Nordeste. Colocaram uma pessoa com deficiência para falar o que ela quiser falar. Então é muita responsabilidade. Eu agradeço que você continue sendo essa pessoa aliada, que o universo te devolva tudo em dobro. Porque com certeza, um dia você ajuda uma pessoa, outro dia você é ajudada. E assim é o ciclo, né, da humanidade. Como CEO do festival, eu tenho certeza que o Paulo, a gente pensa muito parecido. Eu tenho para te dizer que a gente está ganhando muito mais contigo aqui do que tu com a gente. Não, menina, que besteira. Bom, pessoal, tenho que finalizar, porque senão eu passaria a noite inteira aqui conversando com o Ivan. Então fiquem ligados e até o próximo episódio.